de volta no nosso programa, agora falando de fé, de testemunho, de oração, de amizade. Pessoal, o que é essa foto aqui? Então, essa foto, como o Kaique falou, teve um dia que acabou a água. E foi numa quarta-feira e tava tendo culto de quarta-feira, Heloísa pregando. Tanto que até uma moça passou mal nesse dia. Uma moça que foi a primeira vez ela na igreja e ela passou mal. Só que nesse dia a gente tava sem água e a gente já tava tenso porque tava sem água. E quando acabar a água, a gente não pode ficar lá. Se passou mais de um dia sem água, a gente tem que ir embora. Porque não tem como fazer comida, não vai ter higiene, então a gente teria que ir embora se a água não voltasse. Até porque a gente tá cuidando da comunidade também, então precisava da água pra muita coisa ali. Exatamente, exato. Então, nesse dia a gente tava já tenso, tava sem água. Aí acabou o culto, a gente se juntou e falou, gente, é a hora da gente orar. Se a gente não... Quando a gente se coloca na posição de pecador, né? A gente reconhece que a gente é nada nessa hora. E nessa hora a gente reconheceu que a gente é o menos que nada. Que nas nossas próprias mãos a gente não ia fazer brotar água. Então, só Deus naquele momento poderia fazer a água voltar e tudo dar certo. Então, foi nessa hora que a gente reconheceu, né? Que a gente não... Com as nossas próprias mãos a gente não ia conseguir fazer uma água voltar. Então, a gente orou. E a gente orou muito. A gente se ajoelhou e orou muito. A gente fez uma roda, pensa que tinham 30? 35 Calebs. E cada um orou. E cada um Todos orou. oraram. Olha, que bênção, E a gente ficou que ajoelhado experiência. orando. Foi umas meia hora orando. Foi. E o pior é que ali foi um dia assim que, como eu tinha dito no começo, no primeiro bloco, a gente olha e diz assim, não, mas tá dando difícil, tal, eu vou desistir. Só que daí a gente olha, realmente, pra quem eu tô fazendo? Pra Deus. Exato. A gente não tá orando aqui, a gente tá fazendo uma coisa, mas tá fazendo uma coisa como se a gente tudo bem, tem que programar, mas quem tá à frente de tudo isso é Deus. Exato. E daí a gente tinha acabado a água, tinha mais uma moça que tinha passado mal durante o culto, e a gente não sabia o que era que estava acontecendo com ela, a gente teve que levar ela pra fora, atenderam ela, o médico ali atendeu ela. E ainda teve mais uma coisa, e durante o culto, a Sofia tava fazendo oração. E eu tava de cabeça baixa assim, eu tava fazendo um negócio ali, arrumando algumas coisas técnicas ali do culto, o microfone e tal, o som. E daí eu tava sentado abaixado assim na cabeça. Tava arrumando o microfone, abaixei a cabeça assim, tava arrumando. Daí ela pegou e virou pra mim assim, ela tava num momento de oração e falou, alguém tem um pedido e tal. Falaram. E daí está o último, já que ninguém mais quer falar, então pode falar o último e eu vou orar. E daí o último falou e ela virou pra mim assim, Kaique, o que você queria falar que você disse que queria falar? Só que eu tava de cabeça baixa, não tinha falado nada. E daí ela pegou e falou assim, você queria fazer o pedido, não queria? Eu disse... Só que eu tava querendo fazer um pedido, só que eu não falei nada. Eu tava de cabeça baixa, eu queria pedir por uma pessoa, um homem que eu tinha encontrado lá nessa região, na vila. E que tinha acontecido muitas coisas e eu queria muito que eu orasse por ele. Só que tinha acontecido tanta coisa ali que eu falei, Senhor, eu não vou orar dessa vez por ele, eu oro, mas não vou pedir por ele. Daí a Sofia do nada me disse, eu de cabeça baixa, Sofia, o que você queria pedir, Kaique? E, gente, é sério, eu vi esse menino me olhando e falando, eu quero fazer um pedido. E como eu disse, eu tava de cabeça baixa. Eu vi ele olhando assim pra mim nos meus olhos, Sofia, eu quero fazer um pedido. Aí ele depois me fala que ele não falou nada. E daí ele foi uma experiência, uma bênção, um milagre que aconteceu ali, né? Porque a gente sabia que Deus realmente estava ali presente. Sim. E daí a gente viu que a gente precisava orar mais também. E nessa ocasião, como eu disse, voltando ao que eu tinha dito no começo, foi um momento que a gente viu, a gente não é nada aqui. A gente tá fazendo uma coisa pra Deus e Ele que tá à frente de tudo. Como é que a gente tá fazendo essas coisas assim? Exato. E daí a gente pegou e disse, não, Senhor, realmente, precisamos de Ti. Começamos essa missão para tua obra, para o teu testemunho, mas acabamos que viramos uma rotina que esquecemos de Ti. Precisamos de Ti, Pai. E a gente foi, ajoelhou, assim, foi um momento, assim, de muita emoção. E vocês nem acreditam o que aconteceu depois. A gente parou de orar, parou de cantar. Aqui a gente já tinha descido pra jantar. E, gente, a gente se levantou do chão, do joelho, e chega a mulher falando assim, voltou a água. Você vê que bênção, né? É A Deus gente- ali nos detalhes. Sabe que é uma coisa que eu fico encantada?
é que o nosso Deus, ele é o Deus dos detalhes. Sim. Como, Sim. né, no mínimo detalhe, o Deus está ali, ele está cuidando. A gente vai olhando assim, nossa, eu preciso fazer aquilo. Ah, eu tenho aquela atividade pra fazer com o pessoal amanhã. A gente vai olhando, vai fazer, vai fazer. Só que a gente olha o grande, assim, a gente diz, ah, não, amanhã precisa fazer o culto, amanhã precisa fazer isso tudo com alguém, amanhã a escola precisa de férias. Só que Deus cuida de cada detalhe, a O gente olha e diz assim, detalhe. nossa, vai estar tudo errado. Eu não consegui preparar hoje porque eu tive que fazer isso, tive que ir na casa de visitar uma pessoa e entregar uma cesta básica. Então não deu tempo. Amanhã eu não vou conseguir fazer nada. Como é que eu vou fazer com as crianças a atividade amanhã? E daí a gente olha os detalhes assim. Por fim, Deus cuida de cada detalhe, é Cada tão detalhe. E incrível. essas crianças, eu Exato. tenho muitos testemunhos, eu vou ter que contar. Pode Porque, falar. assim, no primeiro dia, a gente foi, né, antes chamar as crianças, e no primeiro dia, gente, pouca criança, muita pouca criança. Eu olhei assim pro Kaique, cara, vai dar certo. Aí eu olhei, não, Tá vai quase dar certo. desistindo ali. E chegou no outro dia, pouca criança, a gente foi fazer visita, foi tentar chamar criança, e mesmo assim, pouca criança. Aí chegou quarta, quinta-feira. Quinta, quarta, por aí. É. Gente, eu tava fora da igreja, tava organizando as coisas, e quando eu entro, eu vi uma multidão de crianças, gente, 35 crianças. Normalmente nos outros Nossa. dias ela tava indo buscar com a gente, no meu grupo ela tava indo buscar as crianças. Só que nesse dia ela tinha ficado, porque como ela disse, estava responsável pela escola cristã de férias. E daí ela pegou e ficou ali pra poder organizar as coisas, como ela falou agora. E daí no primeiro dia ela foi, tipo, duas, três crianças, acho que três crianças é Aham. demais do que a gente É. levou. E daí ela olha assim, o que vocês fizeram aqui? Eu Onde vocês tiraram? porque eu ajudei a organizar a escola cristã de Aham. férias. Eu tinha levado muita coisa e tava sobrando coisa. Fiquei, gente, não é possível. Cadê as crianças? E me chega 35 crianças. E detalhe, eu tinha comprado os paninhos, né, pra eles pintarem, que Aham. foi o primeiro bloco. E, gente, tinha 35 panos e foram 35 crianças. Eu tinha comprado 35 coisas de alguma coisa e ia 35 crianças, tipo, certinho. Foi melhor ainda, porque quando a gente foi fazer, tinha criança a mais do que ela tinha contado. Porque a É. gente foi contar realmente ali na hora que a gente olhou e disse, ah, deve ter uns 35. Só que a gente foi ver e ela tinha comprado menos, tipo, tava faltando uns 3, 4. É, Aham. Daí a gente disse, aí a gente vai ver os detalhes, né? A gente foi lá e disse, como é que a gente vai fazer isso daqui? Como é que a gente vai fazer? É. Olha o tanto de criança, olha o tanto de coisa que a gente comprou, porque a gente nunca imaginou que ia ter essa quantidade de crianças. Aham. Primeira vez que a gente tá fazendo uma missão lá em Paranapiacaba, já fazia uns 5 anos já que a gente tava fazendo missão lá. Então ela olhou assim, como é que a gente vai fazer? Aí foi dando, não, vai dando. Aham. E ali, tipo, a gente se emociona, né? Mas entregando e orando, Senhor multiplique, Senhor multiplique. e multiplicou. Multiplicou, deu pra todas É as o que eu crianças. falo, gente. O nosso Deus é o Deus dos detalhes. Sim, e né? nesse mesmo dia, eu junto com a Ellen, eu também te amo, Ellen. A gente foi organizar os brindes, né? Colocar no saquinho de Sim. presente. Gente, a gente foi contar, tinha certinho a quantidade de saquinho de presente. Certinho, assim. Não sobrou e não faltou. Tinha exatamente a quantidade certa. E, gente, eu desabei na hora. E eu vou desabar de novo. Porque, assim, Deus cuidou até dessa parte de, tipo, sacolinha de presente. Nos mínimos Não, detalhes. os detalhes. A A gente gente pensa pensa, que, Deus não tá nem aí. A missão não é de Deus. É igual vocês falaram. Não, é com a gente. Mas, na verdade, não é. Quando você se propõe a fazer algo que você fala, Senhor, acabei aqui, eu não tenho mais o que fazer. E aí você vê Deus fazendo. É igual voltando a história, porque a nossa história é engraçado que ela é cíclica, né? Ela se repete. E Moisés ali guiando aquele povo, chega na hora você vê o povo do Egito atrás e o mar na frente. O que Moisés podia fazer? Apenas seguir a Exato. ordem do mestre. Tá, segue, entra no mar. Mas, Senhor, entra no mar. E aí entrou, Exato. deu o primeiro passo, né? E como a Sofia falou, a gente não é nada, né? Assim, comparado a um grão de areia, comparado a nada, comparado a Deus. E nas mãos dele somos apenas instrumentos. Não somos Exatamente. apenas instrumentos. Quando a gente se deixa, né? Quando a gente permite que Deus trabalhe na nossa vida, porque assim, Deus não faz nada forçado.
Não. né? Então, a gente permite que ele trabalhe. Sim. O Gabriel tá aqui um exemplo. Ah, eu não quero, eu me afastei. Mas a semente estava ali e brotou, mas ele poderia ter recusado, mas ele falou: "Não, eu vou", né? E tá aqui para honra e glória de Deus, Amém. né? E a próxima foto, aqui é vocês, aqui a turma, aqui é a Sim. Luísa, aqui é a Sofia, aqui é o Davi. Essa daqui é a Ellen, a nossa mais, né? E essa moça é uma das que a gente ajudou, foi a que a gente Certo. foi, uma das que a gente foi levar cesta básica também, nesse dia a gente foi levar cesta básica pra ela também tinha 5 filhos também. E daí a gente foi levar lá a cesta básica pra ela depois de todo esse evento da formatura também que a gente teve das crianças, quando a gente entregou os presentinhos, certificados e tudo pra eles. Que bênção. E a próxima foto, gente, que nós vamos passar é essa aqui. Essa aqui é a esperança de todo cristão, né? Porque nas Escrituras, que é o nosso manual aqui na Terra, a Escritura Sagrada, eu sempre costumo dizer assim, na Bíblia, cada letra, ela foi banhada de sangue, cada letrinha, porque desde a morte lá de Abel, então milhares de pessoas e milhares morreram pela verdade, Sim. né? E então a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual. E no nosso manual está escrito o quê? Que Jesus vai voltar. E ele vai vir e ele vai buscar. Amém. Vai buscar a nós, vai buscar a você, basta você querer. E Jesus Cristo, e se você tem algum parente que morreu, saiba que você vai rever o seu parente. Jesus fala de duas ressurreições, a ressurreição dos justos e depois a ressurreição daqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, porque Jesus ele não impõe nada. Uhum. É incrível, né? Ele vem, Jesus bate a porta. ele bate a porta, ele não arromba a porta. Quem arromba a porta é Satanás, é incrível, Exatamente. né? Ele diz na Bíblia, ele bate a porta e se você abrir a porta, ele entrará na sua casa, você ceará com ele e ele ceará com você. Ele vai comer com você, ele vai viver com você ali. E ele não vem Exato. como, assim, como uma pessoa que quer entrar com tudo, como você disse, igual Satanás. Ele não quer impor nada. Ele Deus entregou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para morrer por nós. Ele não faria isso à toa. E ele não forçaria a, a ir a ele. Ele nos dá o livre-arbítrio. Basta a gente escolher, né? E como você disse do Exatamente. final dos tempos, ele disse que lá no céu não haverá mais pranto, tristeza, nem choro, nem dor. É uma esperança que a gente tem. Porque adianta a gente viver essa vida pensando assim, no fim de tudo, tudo vai acabar. Vou sair desse podcast aqui, vou ver minha vida. Daqui a pouco, sei lá, aos 70 anos, que é a expectativa de vida hoje em dia, né, no Brasil, vou morrer e depois acabou tudo. A gente tem uma grande esperança. Exatamente, Sim. que é o que eu falo. Dentro das denominações, que a gente está falando em 46, gente, uma Bíblia e 46 mil denominações. E o que eu sempre falo, por que tantas denominações? Porque as pessoas não se dão ao privilégio de ler a Escritura. Todo cristão, ele tem a obrigação. Gente, eu falo assim, se a pessoa ela tem uma Bíblia na casa dela, ela já não é mais inocente. Por quê? Porque aquele livro, aquele manual, para chegar na minha mão, na mão sua, na minha, ela foi banhada muito sangue, inclusive o sangue de Jesus Cristo. Então, se eu tenho a Bíblia e eu não me dou esse privilégio de estudar, eu estou literalmente mantendo ela fechada e permitindo que eu seja enganado. E aí o inimigo vai pintar e bordar mesmo. E aí você vai virar fantoche na mão
desses supostos pastores que vê a você como um cifrão. Então ele fica te analisando para pegar de você dinheiro. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você o conheça. E a única forma de você conhecer Deus é você estudando o manual, estudando as escrituras sagradas, é você orando e você louvando. O que eu acho incrível é que quando a pessoa ora, independente do estado emocional que ela esteja, independente do estado físico, ela pode ser uma pessoa drogada, pode ser um alcoólatra, ela pode ser o que for. Se realmente, do fundo da alma, ela clamar a Deus, não importa o que ela tenha feito, não importa nem se ela esteja presa, Deus vai e Deus resgata. Com certeza. Exato. Tem um exemplo, um teólogo muito conhecido, Rodrigo Silva. Ele passou por muitas situações. E na vida dele, ele chegou, assim como ele diz, ao fundo do poço, né? E ele fez só uma oração. Senhor, que o Senhor exista. Que o Senhor exista. Exato. E Deus existiu. Olha, hoje em dia ele é um dos maiores teólogos que a gente tem. Sim, extremamente admirado, extremamente culto, respeitado em todas as áreas da área acadêmica, Com certeza. né? Sim. E assim, é uma coisa que Deus sempre tá ali, ele sempre tá cuidando. E ele não tá cuidando só para o seu. Muitas vezes a gente tem na Bíblia que você falou da Bíblia, a Bíblia não é um conto de fadas. A ciência Não é. mesmo comprova, os cientistas mesmos fecham de que E a não. arqueologia confirma também, gente, é a ciência e a arqueologia. É tão interessante que a ciência tenta desmentir algo, daqui a pouco vem algo comprovando que de fato a Bíblia existiu, que de fato nós temos uma parte do nosso corpo que nos liga a todos, dizendo que todos somos irmãos. Isso foi comprovado recentemente. Aí você fala assim, é Deus mostrando eu estou aqui, Sim, é o amor, né? né? E um dos... Ah, pode falar. Pode falar, filho. É um dos maiores testemunhos desse Caleb, foi isso, o amor. Porque eu e o Kaique, o PH e um grupo foi visitar o moço e, gente, ele olhou assim pra gente e falou: quando eu vi vocês, eu sabia que vocês não eram daqui, porque o amor de vocês, o amor que vocês trouxeram pra esse lugar foi incrível. Dava pra ver que vocês não eram aqui. Então é isso que o mundo precisa de hoje, né? Esse amor. Essa cruz pela qual é o significado de amor, né? Porque amor é sacrifício. Então, tudo que hoje as pessoas precisam é um pouco desse amor. É a gente mostrando esse amor e pedindo para Deus que Ele brilhe em nós, né? Que Jesus brilhe em nós para as pessoas conseguirem ver esse pouco de amor. Porque o mundo hoje é tudo que mais precisa, né? E um mundo de guerra, um mundo de fome. Tudo que precisa é um pouco desse amor, né? A gente não prega uma placa de igreja. Jesus nunca pregou uma placa de igreja. Não. Ele sempre pregou o amor, como a Sofia falou. As nossas atitudes, exemplos. Sim. E a gente tem como base que na Bíblia fala, lá em Atos, que fala que quando Jesus subiu ao céu, ele deixou para nós um mantenedor, um consolador chamado do Espírito Santo, que faz parte da Trindade, como a gente acredita. E ele nos aconselha a todo momento. A gente não escuta realmente ele, vai, faz aquilo ali, vai, faz aquilo ali. Não, mas a gente tem ali na consciência o que a gente deve fazer. Sim. E não vem dos adventistas, não vem de uma placa de igreja, mas sim vem de Jesus, vem de Deus, vem da parte de Deus tudo isso. Então, independente da religião que você é, independente de onde você Exato. for, é Cristo. Cristo, nosso Deus, nosso mantenedor, que sempre está conosco. E como a gente estava falando da Bíblia, ele não está ali atento só, eu quero glória para mim, eu quero... Não, ele entregou seu filho para morrer por nós. E cada detalhe, ele não faz milagre só pela metade também. Ele não cura só o físico, ele cura o físico, mental, espiritual. Ele cura tudo que a pessoa necessita, é só a pessoa chegar a ele. Sim, e Exatamente, tem, procurá-lo com sinceridade. e tem aquele versículo, é João 3,16, né?
o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. para que E quando ele fala que ele amou o mundo de tal maneira, eu escutei a Carol lá no Paranapiacaba no passado, ela falando assim: Deus amou a Márcia de tal maneira que deu seu filho. Deus amou o Androne de tal maneira que deu seu filho. Deus amou o Kaique de tal maneira que deu seu filho. Então, Jesus morreu não só por nós adventistas, nós católicos, Deus morreu por cada um de nós. Ele amou tanto nós, tanto a você que está nos assistindo aí em casa, de tal maneira que deu o seu filho por você. E mediante a fé nós somos justificados. Então, é esse amor que a gente precisa transmitir hoje no mundo, que Deus não é religião, não é só uma religião. Deus está a todos nós aqui. Só basta a gente aceitar o maior sacrifício que ele fez por nós, né? Exato. E aí eu venho aqui para falar assim, anjo quer dizer mensageiro. Então, cada um de vocês, cada um que proclama a mensagem é um anjo. Por quê? Porque está levando a mensagem. E a mensagem é essa daqui. E a gente leva a mensagem porque também é um mandamento, né? É uma determinação, porque Jesus diz o seguinte: ide. pregar o evangelho em todo mundo. Ele manda ir, né? Ir e pregar. E tem várias formas de pregar. Tem pessoas que não têm como fazer o que vocês fazem, mas ela pode pregar vivendo o que ela fala, Com certeza. vivendo. A maior pregação é o nosso exemplo. É né? o exemplo. E eu queria que vocês falassem, vocês são jovens, como que é, se vocês já sentiram na pele a discriminação? A discriminação em que sentido? Em que sentido? Você é de uma família, a sua família é adventista? Sim. Toda adventista. Então, você já não sente a discriminação na tua família. Mas tem pessoas que a família não é adventista e elas sofrem uma discriminação muito grande da própria família. Sim. Então, vamos lá. De algum lugar que você foi, ou entre amigos na escola, de falar, ai, olha, de você se sentir mesmo discriminada. Acho que todo mundo, né? Porque principalmente a guarda do sábado, né? Que a pessoa chega até a zoar, ai, guarda do sábado não faz nada. E é o dia que a gente mais trabalha, né? Que a gente descansa mesmo no domingo. Tentam realmente deixar a gente pra baixo com essa questão. Mas não é uma coisa assim, não, a gente tem que guardar o sábado, a gente fica impondo. Não, é uma coisa que Deus nos colocou assim, tanto que a ciência comprovou há um tempo atrás, que a cada 24 horas, obviamente, a gente tem que dormir 8 horas, que a ciência comprova. Sim. E ela disse que a gente, a cada 7 dias, um desses dias a gente tem que descansar de todas as nossas tarefas. Sim. E onde está tudo isso? No nosso manual, como você falou. Exatamente. A Bíblia, nos 10 mandamentos. O 4º mandamento diz para guardar o sábado. Então a gente só guarda porque é um mandamento e é uma coisa, um cuidado de Deus. Sim. Porque é um cuidado ali de nos manter, como hoje em dia a gente vê, tanto na sociedade, burnout, ansiedade. Exato. Tem que dar uma desacelerada ali, Sim. né? Tem que dar, tipo, que nem eu tenho um trabalho amanhã da escola, eu tenho um trabalho na semana que vem inteira, daí daqui a pouco já começa a prova, daí a gente olha, de sábado a gente chega na igreja e diz, a gente chega, por exemplo, nos pedidos de agradecimentos que a gente faz, aí a gente olha assim, que pedido que eu tenho pra fazer? Tipo, a gente chega na igreja, assim, aquela paz, assim, sabe? De estar na presença de Deus ali, é um momento exclusivo, e de estar na presença de Deus. O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Exatamente. Então, não é uma coisa que a gente impõe, nem uma coisa que impõe pra gente. É uma coisa, assim, pra deixar a vida mais leve. Uma coisa que Deus nos deu pra deixar a nossa vida mais leve. Exato. É um dia dedicado a Ele, né? Com certeza. E realmente é o sábado. Sempre o sábado. É sempre o sábado. As pessoas, eles sempre chamam muito. Vamos sair pra lá, vamos sair pra cá. E sempre é no sábado. E as pessoas ficam, nossa, mas você guarda o sábado, mas pra que seguir esse Deus? Se Deus já fez alguma coisa na sua vida, tipo, pessoas, elas
não tiveram esse privilégio. Aham. Porque, por exemplo, na minha escola, eu sempre tenho que falar muito de Deus pros meus amigos. Só que meus amigos, eles parecem que não escutam, mas mesmo assim eu sempre fico insistindo. E teve um dia que eu tava discutindo com um amigo meu sobre a Bíblia, aí, que ele é muito da ciência, e eu gosto muito de discutir com ele sobre religião e ciência. Tava discutindo com ele, e uma amiga virou e falou assim, mano, eu não aguento mais vocês ficarem nessa discussão, só falando de Deus, 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 para de falar de Deus um pouco. Eu falei, nossa, tá bom, continuei conversando com ele. Mas eu acho que discriminação é mais no sábado, questão do sábado, e na escola também. As pessoas, elas não gostam disso. Então, mas é interessante que quando você fala referente ao sábado, porque o pessoal questiona, né? E é um testemunho também que você está Sim. dando, Sim. né? Porque, na verdade, por que você guarda o sábado? Você guarda o sábado porque Deus mandou você guardar o sábado. Ele não mandou você guardar outro dia. Ele Foi falou uma pra você das guardar o poucas sábado. vezes que ele escreveu com o próprio dedo. Ele Foi escreveu os 10 os mandamentos. 10 mandamentos. E ele escreveu, Exato. lembra-te do dia de sábado para santificar. Ele não disse, me adore no dia de sábado. Não, lembra-te do dia de sábado para santificar. É um dia leve, um dia para lembrar da criação, um dia para lembrar de tudo que ele fez por você. Pra estar entre amigos e Sim. desconectar do mundo, né? Com certeza. A gente poder ajudar as outras pessoas, que nem a gente viu ali que a gente estava fazendo. Então, sábado é um dia assim, um dia que a gente não tem nada pro nosso próprio mérito, pro nosso próprio eu. São todas coisas feitas para outras pessoas. Um amigo meu esses dias também, que é mais da ciência, ele era ateu até um pouco tempo atrás, agora ele é batista. E daí ele disse, mas como assim, o sábado, não sei o que e tal. Aí ele pegou e falou, não faz sentido. Aí ele pegou e falou, eu falei pra ele, e expliquei pra ele que era dessa forma, não tem nada a ver com nós, a gente faz coisas não pro nosso próprio mérito, para as outras pessoas. Aí ele disse, isso tem que fazer todo dia, então vocês estão errados. Eu disse, mas a gente faz todo dia, a gente tem que ser o exemplo todos os dias, a gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias. Só que pensa, você consegue ficar fazendo todos os dias, fazendo ações sociais durante o dia inteiro, consegue ficar indo na igreja, indo fazendo todas essas coisas pra Deus? Você não consegue. Você tem escola, você tem que estudar, você tem que fazer muitos, agora que nem eu tô no ensino médio, muitos trabalham Aham. à tarde. Então, tipo, não tem como. A gente tem a nossa vida com Deus, a gente faz dá nosso exemplo, tem o nosso devocional, tem o nosso contato com Deus, nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o nosso próximo, mas o sábado é justamente um dia pra gente ter mais essa conexão com o nosso próximo. E acabou que esse meu amigo, esses dias falou pra mim, tá bom, você realmente tá certo, e o sábado realmente deve ser seguido, ele disse. Ele disse que realmente concordo com você, você tá certo. E realmente um mandamento de Deus, ele falou. Exato. Gente, e outra coisa extremamente importante é o momento da oração, Sim. né? A oração, ela é muito importante e você deu uma voz falando de uma pessoa que você orava, né? E aí a Sofia falou, e qual é a oração? E aí você lembrou daquela pessoa, né? E aí já é uma oração intercessória. A oração intercessória, gente, ela é de uma importância tremenda. As pessoas, muitas, elas não conseguem entender que nós estamos travando uma guerra. Essa guerra, ela é espiritual, mas, acima de tudo, ela é uma guerra jurídica. E essa guerra jurídica, ela existe para os dois lados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu não queira ir, eu não quero saber, eu já fui da igreja, ou independente, nunca fui. Mas aí a Sofia é minha irmã, e aí ela conhece a Deus e ela quer que eu conheça, e eu não quero saber. E aí o que que ela faz? Deus não ele não invade o meu coração. Ele não pode, ele literalmente não pode. Por quê? É uma guerra jurídica. Mas se a Sofia orar por mim, através da oração da Sofia, ele pode trabalhar na minha mente. Então, a oração intercessória, ela é poderosa. Com certeza. Então, para você que está aí, eu vou pedir para cada um deles dar um recadinho para vocês e a gente encerra, tá bom? Começa, Gabriel, você. Começar a dar um recado pro pessoal. Olha lá na câmera central e dá um recadinho. O recado que eu tenho pra vocês é que seguir a Deus
não é uma coisa que vai matar vocês, não é uma coisa que vocês vão olhar e falar, mano, é uma coisa que vai ser no dia a dia de vocês. Por exemplo, o que eu digo seguir a Deus é vocês estarem ali focados nele, e focado nele, e sempre colocar ele acima de tudo, acima de qualquer coisa. E entregar a sua vida pra ele, sabe? Acho que esse que é o meu recado. Eu vou falar uma coisa bem genérica falar lá aqui, na- que é falado, mas se você for cristão, se você for seguir a Deus, o que você perde com tudo isso? Porque ser cristão é ser uma pessoa mais leve, ser uma pessoa que cuida de si, do próprio corpo, cuida, tem um contato com Deus, então você tem uma esperança de vida eterna, por mais que aqui você não viva eternamente, mas um dia você vai ter uma vida na eternidade. Que custa, né? O que custa? Além de viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, sabendo que do dia de amanhã você não tem nada. Você não sabe de nada do dia de amanhã. Mas seu Deus, o seu Pai que está no céu, consegue ver. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele conhece de tudo. O que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer. Então ele sempre vai cuidar de você. Então o que custa ser cristão? Porque vai ser só te tornar uma pessoa melhor. E te tornar, se for mentira, o que você vai perder? Se for verdade, o que você vai perder? Porque se Jesus voltar e for verdade, você vai perder a vida eterna. E se você ficar aqui e for mentira tudo isso que eu falei, você não vai perder nada. Então é melhor ganhar a eternidade e ter essa, pelo menos essa garantia, né? Sim. A única coisa que eu tenho pra falar é é, que Jesus ama cada um de nós. E ele tá aqui pra você, tá aqui por mim. E ele morreu por cada um de nós. Então, quem faria isso por cada um, né? Por pecadores, por alguém que não tem nada em troca pra dar, né? Então, é isso que eu tenho pra dizer. Tem alguém que te ama muito mais do que você imagina. Alguém que está disposto a dar a sua vida a você. Então, esse é o meu recado. Que Jesus ama cada um de nós e ele só quer uma oportunidade, só uma, de você conhecer ele verdadeiramente. Exatamente, gente, um abraço. Eles vão voltar aqui novamente com outras turmas, outros assuntos e até a próxima.